Estamos aqui para o segundo podcast da Feversani Pauli Santos Advocacia para Negócio. Esse é um projeto novo que nós estávamos ansiosos para começar, que é poder trazer um pouco desse direito empresarial de uma forma um pouco mais simples, né? Um pouco fora daquelas linhas do direito, para que nós possamos conversar de temas que são sim complexos, interessam não só aos empresários, mas muitas vezes aos credores. E aqui, hoje, nós temos algo muito bacana que aconteceu. A nossa sócia, Francine Feversani, que foi a idealizadora do nosso escritório, já está aí com 20 anos de atuação na área de insolvência, mas não só na insolvência, na área do direito empresarial como um todo. Ela está no Brasil porque já nos abandonou faz um tempinho no dia a dia, porque ela atua morando lá nos Estados Unidos, mas como ela está sempre aqui, nós aproveitamos dessa vez para que ela viesse compartilhar um pouco das experiências dela, e tenho certeza que esse podcast vai ser muito interessante. Bem-vinda, minha sócia Francine. Obrigada, Cristiane. É um prazer estar aqui conversar com vocês sobre uma matéria que me toca tanto, né? Que eu amo de paixão. E poder dividir esse espaço contigo é sempre uma satisfação, assim. Eu costumo dizer que a Cris, né? Porque é a doutora Cristiane Pauli, mas é a Cris. A Cris, ela é uma pessoa que ela tem luz própria, né? Então, poder estar aqui sentada e conversando com ela é sempre muito, muito bacana. Ai, que bom. Eu vou te chamar de Fran, tu vai me chamar de Cris, então a gente deixa a doutora Francine Feversani para lá, a doutora Cristiane Pauli aqui, porque a gente tem muita coisa para falar, né, Fran? Eu acho que quando a gente está falando desse nosso mundo, muitas vezes a gente foca no empresário, porque no nosso âmbito é muito normal pensar nisso, né? Sim. E o que eu queria te provocar, eu acho que quem sabe pra gente pensar num start aqui, é que muitas vezes quem tá nos ouvindo não está do lado só do empresário, está do lado do credor. E aí aquela pergunta, né, que ninguém gostaria de fazer pro seu advogado, mas que precisa, que é a seguinte: eu recebi uma carta de um administrador judicial, recebi uma carta lá da doutora Francine Feversani dizendo que eu tenho crédito na recuperação judicial e na falência. O que fazer, Francine? Qual é o passo? Por onde começar? Eu acho que a primeira grande questão é buscar uma assessoria que seja especializada no assunto. De verdade, assim, e não falo isso porque atuamos nessa área, mas eu costumo dizer o seguinte: eu acho muito bonito o Tribunal do Júri. Eu não vou lá fazer um júri, né? E a área empresarial, a área recuperacional, falimentar, a gente está tratando de uma matéria muito específica, a gente está tratando de uma legislação muito específica. Então, buscar essa assessoria assim, especializada é a primeira grande questão. Nós temos uma fase administrativa, né, que esse credor pode encaminhar a sua comunicação, a sua resposta diretamente para esse administrador judicial. Normalmente, o administrador judicial ele tem um sítio eletrônico em que ele vai disponibilizar ferramentas, modelos, inclusive, né, para encaminhar essa indicação. Mas eu acho que a grande pegada, Cristiane, é que às vezes esse credor que recebe essa cartinha, ele também é um empresário, né? E aí a gente entra numa bola de neve, ele não recebe, e aí ele também entra numa situação de crise. Então, compreender assim que uma situação de crise ela é sempre plural, eu acho que é importante. E aí, Cris, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre a circunstância, assim, de que quando a pessoa recebe um crédito, ela acha que é aquele valor que ela vai receber e que não é necessariamente isso que vai acontecer. E sobre algumas possibilidades, inclusive, de a gente buscar, dentro do procedimento, a extraconcursalidade daquele crédito, né? Dizer que não, que eu quero receber fora da recuperação judicial. Então, é só o conhecimento técnico que tu tens, né? Que nos permite compreender, naquela situação concreta, qual a melhor resposta para oferecer. Então, eu queria te ouvir falar um pouquinho aí sobre isso, sobre a perspectiva que o credor tem de achar que, eu recebi uma carta falando que eu tenho um crédito de R$200 mil, então são 200 mil que eu vou receber, e a gente sabe que não é isso. E também algumas alternativas que nós podemos oferecer a esse credor de buscar uma extraconcursalidade deste crédito, ou seja, fugir, né, da recuperação ou da falência. Perfeito. Eu acho que tem uma frase que tu falas aqui, Fran, que é muito feliz, né? Que é de dizer que às vezes o empresário, ele é o credor.
E quantas vezes nós já nos deparamos com situações onde nós temos uma microempresa, uma empresa de pequeno porte que tem um faturamento muito atrelado àquela atividade da empresa que faliu ou que entrou em recuperação judicial, e o desespero que vem de ver que efetivamente a crise de um cliente, né, enfim, de um fornecedor às vezes aqui, de que ela vai gerar uma bola de neve que vai culminar naquele momento ali. E eu acho que não foi uma nem duas vezes nesse mês que a gente se deparou com questões como essas. E aí vem exatamente essa bola que tu me jogaste aqui, que é para te dizer o seguinte: qual é a perspectiva, o que a gente pode pensar? Então, nos 2 pontos que tu falastes, né? Eu acho que o primeiro, uma assessoria especializada, ela vai conseguir olhar para a natureza do teu crédito. Perfeito. E dizer se aquele teu crédito ele tem boas ou más perspectivas. Essa questão da extraconcursalidade, e até para quem está nos ouvindo poder entender um pouquinho melhor, é dizer o seguinte: nós temos créditos que obrigatoriamente estarão lá sujeitos ao plano. Pensem vocês aí em casa uma situação que é muito importante. Quando é que uma empresa entra em recuperação judicial? Quando ela olha para o que ela tem de patrimônio e o que ela tem de caixa disponível, e ela olha para o seu passivo e ela vê que aquela conta não está fechando. Já falamos no outro podcast sobre as questões da evolução dessa crise, de uma crise financeira de caixa, de uma crise que é patrimonial, quando nós já temos o patrimônio sendo comprometido para poder pagar aquelas despesas e aquelas obrigações do mês, e aquela crise que ultrapassa esse sinal, liga todos os alertas vermelhos e faz com que o empresário entenda que ou ele vai estagnar aquilo da forma que ele conseguir, ou a empresa vai ter que fechar as portas porque as contas já não fecham mais. E vejam, é só uma assessoria especializada que vai poder olhar para como foi constituído o teu crédito e dizer: as tuas perspectivas estão para A ou estão para B. Qual é a alternativa que sobrou para essa empresa em crise? Ela vai ter que apresentar um plano, né, Francine? Ela vai ter que apresentar um plano e dizer o seguinte: ó, se eu pagar todo mundo do jeito que eu havia me comprometido, eu vou quebrar. Se eu quebrar, vai receber, né? Se eu quebrar, as pessoas irão receber. A Nata recebe e o restante não. Então essa pessoa, essa pessoa jurídica, né, ela vai apresentar um plano e dizer: porém, todavia, vejam, se eu pagar desta forma, eu evito a quebra e vocês recebem. Todo mundo vai receber diferente do que o combinado, mas vai receber de alguma forma. E aí a empresa, ela organiza dentro da sua realidade um plano. Esse é um ponto importante. Quais são os créditos que estão sujeitos aí nesse plano? Via de regra, quando a gente olha para a legislação, e esse é o meu medo quando não é uma assessoria especializada que vai ler a legislação no artigo 49, ela é muito totalitária, né? Sim. Porque ela diz assim, ó, Todos. são todos os créditos vencidos e vincendos na data do pedido da recuperação. Ou seja, até vamos traduzir aqui. Aqueles que a pessoa já está devendo porque já venceu, e vincendos é aqueles que ainda vão se vencer. Não é necessariamente que a pessoa está em mora, como a gente chama, né? Ela ainda pode estar diante de tu deste uma concessão de crédito ali, que a pessoa ia te pagar em 10 prestações. 2 estão atrasadas, 8 ainda vão vencer. Quando o artigo 49 fala isso, ele fala na linha de raciocínio de que as 10 prestações se submetem a essa recuperação judicial. Então a Cristiane, ela traz aqui a explicação desse ponto totalitário, para quê? Para que agora ela abra a margem e diga que, opa, se você realmente entende da legislação, a gente compreende que não é bem assim, não são todos. Exatamente. E é uma coisa, né, Francine, acho que o nosso cacuete de professoras aqui, porque somos as 2 professoras, inclusive a minha professora em inspiração lá em 2012. Não é bom falar tanto em anos, não assim. tem necessidade. Precisa, vamos né? dispensar. Vamos dispensar, mas assim, que foi 2011, assim, 2012 foi. Foi 2011. 11, claro, que foi o ano do nascimento Henrique. do Pedro Henrique. Exatamente. E, pessoal, a gente fala uma frase no curso de Direito que é a seguinte: esta é a regra, vamos para as exceções, porque sempre tem uma exceção ou um entendimento jurisprudencial onde juízes, desembargadores, ministros estão decidindo com alguma aplicação diferenciada da lei. E aqui mora um ponto muito importante. Nós temos créditos
que não se sujeitam ao plano. Ou seja, o empresário apresenta o plano e ele diz, é assim que eu pretendo pagar. O credor vem e ele diz o seguinte, epa, para mim não. Para mim, você vai pagar nas condições que nós contratamos, porque eu estou, pela legislação, excluído da RJ, da recuperação judicial. Então vejam, quando nós falamos aqui em créditos de alienação fiduciária, cessão fiduciária, o arrendamento mercantil, que é o leasing, a compra e venda com reserva de domínio, aqueles contratos de promessa de compra e venda com cláusulas especiais. Quando nós temos aqui, aí é um assunto que dá pano para que nós pudéssemos falar mais 1 hora. Só disso. Só disso. O produtor rural, ele envolve as questões da CPR, mas a CPR quando ela é física, ou seja, a cédula de produtor rural quando ela tem um pagamento em grãos, né, em produto. Nós falamos daqueles créditos que foram utilizados para aquisição de imóvel rural nos últimos 3 anos. Créditos oficiais que foram repactuados, todos esses créditos, eles estão fora. Inclusive, aqui, um que é muito importante, atos cooperativos, né? Quando nossa discussão enorme sobre o assunto, né? Enorme, um desconforto, né? Desconforto, a gente percebe, acho que essa é uma feliz expressão. É um desconforto, por quê? Porque a cooperativa vai indicar que está fora, né? Exato. Ato cooperado, e o empreendedor que está em crise está lutando com todas as forças para manter o ato cooperativo dentro da recuperação judicial, quando a concessão de crédito, ela se dá nos moldes normais de mercado. Ou seja, quando uma cooperativa de crédito agiu como se banco fosse. Exato. Né? Na mesma linha de juros, enfim. Porque então, a lei de cooperativa, né, Francine, se a gente pensar no porquê que ela foi criada, sim, ela foi criada justamente com essa ideia do mutualismo, né? Sim. De uma mão lavar a outra, de nós termos uma cooperação para tentar trazer aí, obviamente, uma competitividade interessante de mercado. E quando a gente traduz isso para uma cooperativa que é de crédito, a gente está falando numa cooperativa que está fornecendo crédito, fazendo as vezes de uma instituição financeira. Perfeito. E aí toda a discussão que tem que ser analisada, e a gente já vê em que pese por hora o STJ, já foi pedido vistas, mas por hora a decisão dele é para dizer, é ato cooperativo, tá fora. Não vai se sujeitar ao plano. Nós temos o pedido de vistas, e aí talvez essa discussão no próximo podcast, ela já tenha alguns desdobramentos, né? Perfeito. Mas o que a gente consegue perceber de uma forma muito interessante mesmo, é o movimento de alguns magistrados das varas especializadas de direito empresarial, que você, ouvinte, sabe que no nosso outro podcast, esse foi um dos temas, nós explicamos como é que funciona ainda essa confusão que muitos têm, né, de dizer, ué, por que aquele processo ele tá lá em Pelotas, né? Porque hoje Santa Maria está vinculado àquela jurisdição. Então, isso é importante porque alguns juízes ainda lutam dizendo o seguinte, ok, STJ, eu sei que você está dizendo que a legislação deve ser cumprida e o ato deve estar fora, mas eu ainda assim, eu vou analisar as condições da concessão daquele crédito, porque senão essa empresa vai quebrar. E aí, antes, Francine, de eu responder a segunda parte da tua pergunta, tem uma coisa que eu acho que vale a pena, eu gostaria muito de te ouvir falar sobre isso, que é o ponto da preservação da empresa. Porque muitas pessoas olham para a recuperação judicial e tu sabes que esse foi um assunto que eu e o Dr. Guilherme exploramos muito no outro podcast, que existe um grande mito por trás da RJ de entender que toda recuperação judicial ela é um calote coletivo e não é assim que funciona. Não. E aí a gente tem a preservação da empresa. Sabe que eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, no sentido da importância que se tem em que pese ela muitas vezes, obviamente, como nós falamos de início, ela é uma bola de neve que leva a N problemas, sim, mas o quanto ela também tem uma função social muito grande quando ela funciona como deve funcionar, tu não concordas? Sem dúvida nenhuma. E aí nós temos que lembrar que a recuperação judicial, ela foi criada exatamente com esse objetivo, né? A Lei 11.101, ela é um grande divisor de águas nesse sentido. A partir desta lei é que se profissionaliza a figura do administrador judicial, antes o antigo síndico, né? O pessoal aí mais da antiga, que nem eu, que está nos acompanhando.
Não que antes não fosse profissional a atividade, mas é incomparável, né? Hoje tem equipe multidisciplinar para fazer essa atividade. E quem entra com a recuperação judicial fazendo uma aventura jurídica, esse com certeza não tá na linha de raciocínio do que é a legislação, né? Da sua intenção de fazer a preservação. Então, a linha de raciocínio da preservação da empresa é a seguinte, é compreender que a empresa, ela é uma fonte geradora de riquezas. Como que uma empresa gera riquezas? Ela gera riquezas pagando tributos, ela gera riquezas tendo funcionários, ela gera riquezas fazendo a roda da economia girar, né? Tanto que antes a gente falava, olha, aquele lá que também é credor, eu não pago ele, isso gera uma bola de neve. Então, a ideia da recuperação judicial, como a Cris falou antes, ao invés de eu chegar numa circunstância, numa situação em que nós tenhamos uma quebra da empresa, a falência da empresa, é fazer um grande acordo coletivo com esses credores para que empresa seja mantida. Todo mundo vai perder um pouquinho, não há dúvida disso, né? Nunca é uma boa notícia, né, Francine, receber aquela carta. Nunca é uma boa notícia, ninguém gosta de receber a carta. Mas eu também acho importante o que tu falaste ali da linha de raciocínio, né, que muitas pessoas acreditam ser um calote coletivo. Eu posso garantir para vocês, assim, que o empreendedor não quer passar por isso, né? Há uma possível perda de credibilidade quando ele entra com uma recuperação judicial, ele tem que cuidar muito bem como ele fala com os seus fornecedores, com os seus funcionários. Ninguém gosta de estar em crise, nem o credor e nem o devedor. Mas isso é um fato. Nós não podemos ignorar esse fato. A questão é como nós vamos tratá-lo, como nós vamos encarar esse fato. E já não para, né, Francine, tanto em pé esses processos, porque a gente sabe que tem exemplos ruins, né? Sim. A gente sabe que em alguns casos, inclusive alguns mais famosos, né? Sim. A gente sabe que se organizou de uma forma as questões contábeis para possibilitar aí um pedido de RJ que talvez não fosse necessário, mas não sei se tu concordas com a minha linha de raciocínio, mas eu acho que desde o momento que nós temos principalmente as varas especializadas, Sim. dificultou mais, muito mais, a continuidade, o movimento desse tipo de processo que possa ter por trás uma intenção não tão clara quanto aquela que a lei gostaria, que é de ver a efetiva crise e dizer, estou aqui para cumprir com a preservação da empresa, te alcançar aí mecanismos. O que te parece isso? Mas essa é a visão que me vem, assim. Eu concordo contigo, eu concordo que o cerco se fechou, assim, nessa linha de raciocínio, né? Não há mais espaço para esse tipo de aventura, né? Eu tô dizendo que não acontece nunca? Eventualmente pode até acontecer, a gente sabe. Mas não é a regra, né? A regra é a empresa que tá ali passando por uma situação de crise. Se ela procurou ajuda no timing correto, ela ainda tem uma expectativa de conseguir fazer o que a gente chama de turnaround, né? O turnaround aí, para quem está nos ouvindo, é virar o jogo, virar a mesa, né? Superar a situação de crise. Dar a volta por cima. Dar a volta por cima, né? Ela ainda tem essa expectativa e, infelizmente, algumas empresas, alguns empreendedores ainda têm um pouco de receio da recuperação judicial e acaba fazendo isso, assim, aos 47 do segundo tempo. E aí, obviamente, a situação é mais complicada. Mas eu costumo dizer que a lei, ela vê lá aquela empresa se afogando, ela vem, ela pega uma mãozinha, ela coloca ali para fora para dar uma respiradinha, que é o que a gente chama de stay period, né? O período em que as execuções ficam suspensas, em que a gente não vai ter, enfim, busca e apreensão de bens essenciais dessa empresa, né? Um caminhão, enfim, por aí afora. Mas não é para sempre. Essa empresa, ela tem que dar conta de andar com as suas próprias pernas. Se ela não conseguir andar, a consequência será a decretação da falência. Perfeito. E antes, Francine, tu me perguntaste quando tu falaste do crédito extraconcursal, dessa análise, né? E tu falaste de uma coisa que eu acho que é o que deve passar pela cabeça de muitos dos nossos ouvintes, assim, que é a expectativa. E tu sabes que eu tava pensando que tem uma expectativa que a gente pode falar aqui pros dois lados. É uma expectativa, muitas vezes, que o empresário tem de dizer quanto eu vou conseguir de desconto. De deságio. Né? Qual é o deságio que eu vou conseguir aplicar, porque eu pretendo pagar só 30%, 40%, 20%.
Então eu quero saber qual é a média, é uma pergunta que se faz como se isso fosse possível de responder assim, e agora acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, e essa expectativa do credor, né? E daí volta que ele tem quando ele começa a descobrir que aquele crédito dele, que ele atualizou dentro do que ele esperava em R$200 mil, que não é bem assim que a coisa vai funcionar. E não tem muito como fugir, né, Francine? Eu acho que quando nós estamos na nossa advocacia, agora não falando da nossa atuação como administração, Sim. falando na nossa advocacia, quando nós estamos com o empresário na nossa frente e ele nos pergunta dessa expectativa, a gente sempre precisa olhar nos olhos dele e dizer, depende de tantas coisas. Exato. A gente precisa olhar para os teus contratos, a gente precisa ver se quando você teve o crédito concedido, você teve essas exclusões, né? A alienação, a cessão, o leasing. Leasing eu ia referir. Exato. Ou se você fez uma coisa que o empresário, ele costuma fazer sem pensar, que é o aval e a fiança. Uhum. É a depender do contrato ou do título de crédito que a gente tem. E tu sabes, Fran, que esse ponto é um ponto que eu e tu temos uma experiência de familiares, né? Os nossos Sim. pais que acabaram se aventurando, né, na questão do comércio e das atividades econômicas e como a gente viu isso acontecer. E a gente olha para essa situação e a gente diz o seguinte, muitas vezes o empresário, ele não tem uma formação em administração, ele não fez um MBA pensando na gestão, ele não se preocupou em nada além do know-how e as coisas começaram a acontecer. E quando ele se vê com a necessidade de capital de giro, quando ele se vê com a necessidade de um necessário investimento que vai demandar com que ele passe pela instituição financeira para buscar um subsídio ali, o que a gente consegue perceber? Que ele está tão preocupado em buscar o crédito que ele não se preocupa na forma. Sim. Ele não se preocupa na forma. Então, se o banco diz que é necessário o aval, lá vai ele buscar o aval. Porque o juro vai ser um pouco mais baixo, então eu vou aceitar com aval, eu vou oferecer tal coisa em garantia, Não há um planejamento ao receber esse crédito. Né? E aí, depois que o problema está posto, ele está posto. Ele está posto. Eu acho que tu és, de novo, muito feliz na tua colocação, assim, não é à toa que a legislação, ela coloca um prazo de 2 anos de atividade para poder entrar com o pedido de recuperação judicial, porque a gente sabe que muitas empresas que são feitas sem qualquer tipo de planejamento, elas não sobrevivem ao primeiro ano, né? Então, a ideia aqui não é premiar qualquer tipo de empreendedor. Longe disso, é preservar uma fonte de riqueza. Ela tem que ser uma fonte de riqueza para ela receber, né, esse benefício da recuperação judicial. E aí, Cris, eu queria te ouvir também sobre algo que para mim é muito caro, assim, muito importante, que é a questão da concessão do crédito. Uhum. A importância da análise do credor ao conceder crédito para alguém. Né? Quais são as questões que eu estou olhando? Porque as pessoas, eu costumo dizer que o empresário, ele se seduz muito com o faturamento. Eu estou faturando tanto. Tá, mas e qual é a tua margem operacional? Porque assim, se você estiver pagando para trabalhar, se o teu faturamento for enorme, o buraco que tu estás cavando é maior ainda. Né? Então, de que forma você está concedendo crédito? De que forma você está se capitalizando no mercado? Você tem capital de giro para conceder esse crédito? Você está analisando na hora de conceder o crédito? Porque passa pela percepção de que você entra em crise. Existem fatores externos, né? Vamos pegar recentemente a pandemia. Né? Existem fatores externos. As enchentes aqui, né? As enchentes no Rio Grande do Sul, existem fatores externos. Mas existem outros que não. Que eles são da atividade cotidiana, eles estão naquele empresário que ele pode ser um ótimo vendedor, ele pode atender muito bem o seu cliente, mas não necessariamente ele sabe gerir. Então eu queria te ouvir assim, sobre cautelas, cuidados, né? A importância também de uma assessoria nessa parte preventiva.
né, para evitar a situação de crise. Perfeito. E tu sabes, Fran, que aqui com essa tua organização de pergunta, a gente consegue voltar na consequência, que era o que ficou faltando eu responder, Sim. que é a consequência da expectativa, né? Porque o que acontece? Essa semana mesmo, né, eu e tu já tivemos conversando bastante sobre situações envolvendo justamente esse momento de tu teres, vamos lá, agora pensando aqui numa outra perspectiva, de nós termos uma empresa em crise do lado de cá e o nosso cliente nos procurando para dizer o seguinte, olha só, eu sei que a empresa está em crise aqui, qual é a forma de negociação que eu posso ter para que eu tenha segurança? E eu adoro aquela frase que tu sempre falas, né, que é a seguinte, o número da Mega Sena tu não queres, né? Falei hoje, inclusive, a senhora não prefere os números da Mega, não? Porque existem coisas que estão num exercício de futurologia que pro advogado é muito, muito difícil de fazer, porque são tantos fatores, né? Às vezes, algumas recuperações judiciais, e eu me recordo há poucos dias que nós fomos procurados por uma rádio para falar de tal recuperação judicial e nos disseram assim, pode me dizer se as perspectivas são boas? Eu digo, olha, elas parecem ser, né? As coisas, os números estão se encaminhando para indicadores muito positivos, nos parece que o andamento vai bem, mas é impossível prever dentro dessa questão. Então vejam, se nós temos riscos com empresas que não estão nesse cenário de crise, vocês imaginem o que acontece quando nós falamos aí de um outro ponto, que é de uma concessão de crédito para uma empresa que já está com o endividamento. E aí eu vou te dizer assim que a compreensão do empresariado sobre a sua ânsia de vender. Isso. Né? Eu preciso faturar, eu preciso vender. Vamos lá. Ninguém aqui ignora a importância do faturamento de uma empresa. O faturamento gera riqueza, inclusive recebíveis que essa empresa pode negociar, não há dúvida a respeito disso. Mas muitas vezes a vontade grande que o empreendedor tem de efetivar a venda e conceder um crédito sem cautela, sem cuidado, o coloca num problema muito maior. É o famoso enxugar gelo. Isso. Né? Ele fica ali naquela circunstância em que ele começa trocando dinheiro para depois ele não conseguir sequer trocar dinheiro. O que ele faz não é mais trocar dinheiro. O que ele faz é tentar pagar o mínimo do mês para que ele consiga produzir. Sempre na expectativa de que algo vai acontecer e que ele vai conseguir superar essa situação. Gente, ele vai conseguir superar a situação de crise se ele encarar essa crise. Ele precisa encarar, ele precisa organizar os seus processos internos, organizar sua concessão de crédito, entender o que é essencial, né? Vai doer no bolso de muita gente? Vai. Mas é importante, né, encarar o problema de frente para que ele possa efetivamente ser sanado. Senão, a gente não consegue resolver absolutamente nada. Não consegue, e isso é importante, né, Francine? Porque a gente falou muito disso no nosso outro episódio, que é de entender que a RJ, ela mantém a empresa aberta. O administrador, via de regra, a não serem exceções de afastamento, ele mantém as rédeas do negócio dele. E é ele que vai determinar muitas coisas. Sem dúvida. Agora, tem outras que ele nem tenta controlar porque são incontroláveis, né? Eu digo o seguinte, uma empresa que está em recuperação judicial e você é o fornecedor desta empresa. É óbvio que você do lado de cá, e vou lhe dizer, se isso não lhe aconteceu, é um sinal de alerta que deveria acontecer. Se eu tenho aqui uma empresa que está em crise e eu preciso fornecer para ela, eu preciso organizar a forma pela qual eu tenho expectativas de receber esse valor. É basicamente uma regra que quem está do lado de cá fornecendo, diga, eu te forneço, mas me paga à vista. E aí, por isso mesmo que a legislação, ela também, ela privilegia aquele fornecedor que acaba concedendo crédito para uma empresa que esteja em recuperação judicial, né? Aquele crédito acaba tendo um tratamento diferente. Então, é uma questão global, a gente tem que entender. Antigamente, se fazia plano de recuperação judicial, e ainda acontece muito, mas se fazia plano de recuperação judicial só fazendo deságio, alongamento da dívida, enfim.
Hoje em dia a gente tem que entender o que é que está causando essa situação de crise. Se eu tenho uma empresa com muito capital imobilizado e ela não tem capital de giro, ela precisa vender UPIs, né, que são unidades produtoras isoladas, produtivas isoladas, né, vender uma filial, vender um maquinário, ela precisa realizar, ela precisa ter mais dinheiro em caixa para que ela possa fugir de uma circunstância em que ela vai trabalhar com recebíveis, com FDICs, com factoring, né? Então, entender o que é que está causando aquela situação de crise. E também compreender que essa questão da concessão do crédito não é só o empresário que faz. Exato. Certo? A gente aqui também concede crédito. Queria te ouvir, Cris, sobre as circunstâncias da construção civil. A gente tem um problema, assim, né, macro acontecendo, assim, a respeito desse assunto, né? Todos sabem aqui, nós somos administradores judiciais da falência da Conceitual, enfim, e trabalhamos com afinco para tentar minimizar o prejuízo, né, dos credores, enfim. Mas eu queria te ouvir sobre essa circunstância de você ir lá e comprar um imóvel na planta. Quais são as cautelas que você tem que ter? Você é um consumidor naquela circunstância, você não é um empreendedor, mas se você compra algo que você está pagando agora para receber no futuro, você está concedendo crédito. Exatamente. Você está concedendo crédito para uma incorporadora. Então, quais são as cautelas, né, que a gente tem que ter na condição de consumidor? E aí depois queria fazer um bate-bola contigo falando sobre cautelas que a gente tem para o próprio incorporador. Perfeito. Sobre como ele se estrutura enquanto negócio para oferecer segurança. Perfeito. Né? Eu acho, Francine, que dentre as atividades que nós temos, tem algumas que aparecem de forma muito recorrente, né? Que ligam um ponto de alerta. Quando a gente olha para os nossos processos aí, que nós temos uma gama de processos que é muito grande, a gente enxerga muito a questão de postos de gasolina e nós enxergamos muito algumas áreas específicas e não há dúvidas que dentre elas, no atual momento, nós temos a construção civil. E o impacto que nós temos aqui, ele é gigantesco, a ponto de nós termos o Ministério Público atuando de uma forma extremamente cuidadosa, porque nós temos muitas pessoas envolvidas. Sim. E a questão da construção civil, né, Francine, é que quando a gente olha para o lado de cá, de quem está comprando, adquirindo esse imóvel, a gente tem perfis e perfis. Né? Perfeito. Se de um lado nós estamos lidando com pessoas que são investidoras e que elas têm lá, né, um conforto financeiro e elas vivem de investimentos, então elas veem aquela oportunidade, uma construtora de renome, uma construtora que já realizou diversos empreendimentos e essa pessoa olha para esse negócio e ela diz o seguinte: eu vou investir. Eu não estou dizendo que esse problema é um pouco menor, mas é que aqui nós sabemos que geralmente nós temos alguém que entende do risco. É verdade. Nós temos alguém que geralmente mapeou o risco, porque essa pessoa tem condições de dimensionar se é um negócio da China, no sentido de, nossa, isso aqui vale 1 milhão e está sendo vendido a 300 mil. Por quê? Exato. Ninguém vende o peixe de graça. Né? Ninguém. Não existe. Então, o investidor, ele olha para uma situação dessa e ele diz assim, ó, olha só, deixa eu colocar no papel aqui, porque talvez esse risco me valha. Sim. Talvez esse risco me valha, porque se eu perder, eu vou perder tanto e eu estou disposto de perder até aqui, mas se eu ganhar, o meu ganho é exponencial. Então, esta pessoa, esse perfil que é o investidor, ele é mais arrojado nesse ponto, porque ele geralmente, eu não vou dizer sempre, mas geralmente ele tem uma assessoria, ele já conversou com o advogado, geralmente, né? Ou ele já está acostumado, né? Ele já vem fazendo isso mais tempo. Mas tem um outro lado, que é aquela pessoa que fez tudo que pôde, reuniu todas as economias possíveis de vida, unindo nisso FGTS, o terreno que tinha ganho de herança lá não sei quando, a pequena moradia que tinha e que reorganizou-se familiarmente para unir essas expectativas e embarcar no sonho de comprar
esse imóvel na planta. E aí a gente tem do lado de cá um incorporador, né? E aí sim, aquelas publicidades extremas e tudo mais. E de forma nenhuma nós estamos aqui dizendo que esse é um ramo que está 100%... Não é isso. Nós temos diversas construtoras extremamente sólidas e que têm negócios que, até que se prove o contrário, as coisas elas se encaminham muito bem. Mas a gente sabe que é um ramo propício a isso. Por quê? E aí eu acho que a gente pode começar a fazer o nosso bate-bola. Porque muitas vezes essa construtora, ela não tem só um empreendimento. Exatamente. E quando acontece problema em um, ela começa a enfrentar alguns problemas que, se juridicamente não foram muito bem estruturados, faz com que ela comece a misturar patrimônios, entradas de valores, utilização do prédio A para pagamento de questões do prédio B. Traduzindo, eu vendo unidades lá no prédio B, mas é porque eu ainda preciso daquele dinheiro para colocar no A. Isso. Né? E aí, então, isso vira uma bola de neve. E tem cautelas, né, Francine? Com certeza, tem cautelas para esse consumidor ao fazer essa compra, né? Ou esse investidor, ou uma empresa que venha comprar. Então, assim, é importante aqui que se compreenda, que se faça uma pesquisa, né, do histórico dessa incorporadora. É importante que se visualize se ela tem as certidões negativas, que se pegue a matrícula imobiliária, se verifique a matrícula imobiliária, né? A incorporação está averbada, não está averbada, que tipo de negócio eles estão te propondo, é uma sociedade de propósito específico? Se é, você não está comprando uma unidade, você está comprando cotas de uma sociedade diferente, né? Enfim, existem inúmeras questões que a gente tem que observar. A incorporação. A questão da própria incorporação, o eventual patrimônio de afetação, enfim, vários pontos que precisam ser analisados. E o que é isso, Francine? O que esses nomes aí? Porque a incorporação imobiliária e o patrimônio de afetação, ele às vezes, e esse é o problema, ele não é conhecido pelo consumidor, né? Ele não sabe que na hora dele comprar essa unidade, ele não sabe que ele tem que se preocupar com outra... Ele acha que basta ver se a empresa tem processos. Exato. E às vezes nem isso. Eu acho que vamos voltar um pouquinho. Primeira coisa, negócio da China. Eu tô comprando um apartamento num padrão XYZ lá e eu tô pagando tanto. Oi? Desconfia. Acho que é o primeiro grande ponto, assim, né? Ninguém vende peixe de graça, né? Segundo ponto. Incorporação significa que tem um projeto, ele foi aprovado, ele está incorporado na matrícula imobiliária, dizendo que naquele terreno será construído um prédio com tantas unidades, né? Enfim, tantos apartamentos, box garagem, enfim. Patrimônio de afetação é você colocar uma espécie de cerquinha ali e dizer que todo o dinheiro que é daquele prédio, dos compradores daquele prédio, serão aplicados naquele prédio. Não pode pegar daqui e colocar em outro lugar, tá? Em tese. A gente sabe que na prática não é bem assim que as coisas funcionam. E eu ia comentar, né, Francine, que a importância da incorporação imobiliária é porque quando a gente olha essa incorporação, a gente olha para uma legislação que não faz uma verbação sem uma série de documentações que envolvem os projetos. Sim. Que envolve até uma minuta da convenção do condomínio que será instituído. Sim. Então, vejam, nós estamos falando de uma solidez muito maior, porque a legislação ela não permite esse protocolo se nós não tivermos um negócio muito bem estruturado. E, mais uma vez, nós não estamos dizendo que não vai haver problema se houver a incorporação e o patrimônio. O que nós estamos traduzindo aqui em miúdos é que se tiver incorporação imobiliária e se tiver o patrimônio de afetação e mesmo assim o problema ele ficar instalado, a solução é num caminho muito mais rápido. A gente pega um asfalto e não a estrada de chão. Exatamente. E eu acho importante também a gente pensar sobre como o empreendedor do ramo da construção civil na região central do estado do Rio Grande do Sul tem sofrido, né? O empreendedor sério, aquele que constrói o prédio
enfim, para entregar as unidades imobiliárias, vende só um apartamento para uma pessoa e não, né, o mesmo apartamento para várias pessoas, enfim. Esse empreendedor, ele tem sofrido a quebra de confiança, né, que existe no mercado hoje de se comprar na planta o imóvel. Esse empreendedor, ele tem sofrido com a própria taxa de juros, né? Então, o investidor tem preferido manter o dinheiro no banco do que investir comprando imóveis. A própria Selic agora, trazendo preocupação para todos. Exatamente. E aí é uma bola de neve, porque se a construção civil não anda, quem vende insumos para a construção civil não consegue se manter também. E aí, então, é essas situações em que elas vão, né, se criando, assim, se procriando. Então, é importante a gente compreender da necessidade da legislação de cuidar desse incorporador, né? De oferecer a ele os mecanismos que estão à disposição na lei, né? As ferramentas para que ele possa tentar superar essa situação de crise. E acho importante também a gente compreender da importância, ficou redundante aqui, mas vamos lá, compreender a importância deste empreendedor da incorporação imobiliária se assessorar de pessoas que entendam das questões jurídicas, das questões contábeis, mas também das questões de mercado. Claro. Né? Então, compreender de que forma aquela empresa alcança um resultado eficiente, para que ele não esteja fazendo um prédio para salvaguardar um outro anterior. Exato. Eu acho que é muito daquilo, né, Francine, que hoje está tão comum de ser dito das pirâmides. É isso. Em outras palavras, é isso. É entender que muitas vezes acontece algo imprevisível no ar e a gente começa a ver que aquela situação toda, ela toma uma proporção muito maior. E aí, né, Cris, o que acontece? Às vezes a pessoa, na hora de comprar, ela só olha o preço. E aí ela vai lá e compra do outro que está um pouquinho mais barato. Mas e aí, qual é o risco ali? Exato. Né? Então, acho que toda a nossa conversa hoje, ela girou muito nessa compreensão da análise da relação custo-benefício. Exato. Né? Compreender quais são os riscos que a gente está correndo na condição de empresário, na condição de consumidor, na condição de empregado, na condição de empregador, enfim. A gente corre risco todos os dias. Vamos manejar esses riscos, vamos compreendê-los. Exato. E isso é muito importante, Francine, porque a gente volta a uma ideia que a gente estava querendo trazer lá no início, que era dessa expectativa desse credor que aparece lá no escritório muitas vezes, diz assim, olha, vocês podem me acompanhar aqui porque eu sou credor de uma empresa que está em RJ e eu quero compreender um pouco. É claro que a nossa primeira análise, ela é sempre entender se aquele credor está sujeito ou não, como nós falávamos. Mas é muito importante que esse credor ele esteja compreendendo e por isso o que nós falávamos sobre essa concessão do crédito. Que vejam, você agora está posto naquela condição de credor e você vai ter que receber de acordo com o plano. E olhem só, eu acho que aqui entra um ponto que é nevrálgico e é muito importante da gente conversar, que é o seguinte. Vai acontecer uma assembleia de credores para deliberar sobre aquele plano. Então a empresa ela tem um plano, não necessariamente os credores vão concordar. Não é fácil fazer, quando eu estou ensinando isso, Francine, em aula, às vezes os alunos dizem assim, ó, professora, então quando eu digo que é uma assembleia, eu falo para eles pensarem numa assembleia de condomínio. Sim. E aí eles começam, vamos aquela coisa, ergue a mão, eu votei sim, eu votei não, eu digo, não, é diferente, é pensar no Titanic, é pensar que tá todo mundo dentro daquele barco e é pensar que nós temos alguns botes. E que esses botes, quando eles são largados em água, eles não vão ter um comandante dizendo assim, ó, quem conseguir entre. Não. É diferente o comando que é dado aqui. O comando é o seguinte, temos preferências. Mulheres e crianças primeiro, idosos aqui, e se começa a ter uma separação. Na falência e na recuperação judicial, e óbvio que cada uma dentro do seu quadrado, mas nós temos essa separação das mulheres e crianças primeiro. Nós vamos ter, obviamente, organizações diferentes. Então, saber se tu és um credor trabalhista vai te colocar numa condição diferente dos demais. E esse voto, né, Francine, ele não é levanta a mão e diz. O credor trabalhista até é per capita. A MEPP também, os outros é por crédito. Vocês já devem ter ouvido falar
eu nem vou ir na assembleia, porque quem domina essa assembleia são os bancos. Exato. Mas aí entra um outro ponto super importante, né? Que é entender que quando se chega na assembleia, claro, muitas questões são decididas lá na hora, não há dúvida. Mas quando se chega na assembleia, teve muita negociação antes. Então, se você recebeu essa cartinha e você buscou uma assessoria adequada, o teu advogado, ele vai ter feito contato, ele vai acompanhar o processo de recuperação antes desta assembleia, ele vai ver de que forma, de repente, você pode se enquadrar numa condição, por exemplo, de um credor fornecedor prioritário, né, numa classe privilegiada dentro do plano de recuperação judicial. Então, ali está a importância de entender. Posso tentar tirar esse crédito da RJ? Posso. Ah, não posso. Não posso. Então, não posso. Tô dentro. Não, tô dentro. Isso não é a Cris que decide, não sou eu que decido, é a lei, né? Isso não se negocia. Ok. Tem margem para discussão? Não tem margem para discussão. Se não tem margem para discussão e eu tô dentro, eu tenho que entender como é que eu perco menos dinheiro. Então, qual é a força que eu preciso unir para que eu tenha, para que aquele fornecedor, para aquela empresa que está em recuperação judicial, olhe para mim de uma forma em que eu não seja só mais um, né? Talvez seja dando mão aos teus, né? Exatamente, né? Cris, quero te ouvir falar aqui um pouco sobre isso, sobre circunstâncias em que a gente, como tu falaste, dá a mão aos seus e nós conseguimos unir consumidores numa mesma situação jurídica, empregados numa mesma situação jurídica, né? Porque não dá para tratar igual os iguais e os diferentes como diferentes, né? Então, é nessa linha de raciocínio que tem esse par condício creditório. Olha que lindo isso. Resumindo, se eu trato todo mundo igual e as pessoas são de fato diferentes, eu não estou propagando a igualdade, eu estou propagando a desigualdade. Mas, se nós estamos diante de uma situação jurídica que há homogêneo, que a gente chama, né? É possível que a gente se reúna com outros credores e que nós juntos, na condição de credores, tenhamos pera lá, aqui comigo tu vai sentar e vai negociar um pouquinho diferente. Exato, porque quando a empresa em recuperação judicial, ela montou o seu plano, ela montou de uma forma a entender que ela precisa 50% de cada classe. Ela não vai para esse jogo, não deveria ir, se ela estiver bem assessorada. Exato. Ela não vai para esse jogo sem saber que ela vai chegar aos 50%, porque a consequência é falir. Muitas vezes, o credor, ele é um credor que sozinho não vai fazer barulho nenhum na assembleia. O credor, ele vai levantar a mão e ele vai dizer, eu discordo, você é isso, você é aquilo, eu não quero. A empresa vai dar de ombros e dizer, lamento muito. Porque a decisão dos outros é favorável e tu vais te submeter a essa decisão. Exato, eu dou a analogia lá da cor do teu prédio. Às vezes, chegou na hora da assembleia e eles querem escolher entre rosa e verde. Você não gosta de jeito nenhum de rosa, mas você adora verde. Se 50 e tantos % dos seus vizinhos votaram pelo rosa, meu amigo, rosa será. Então, essa questão da assembleia, ela é assim, né? Então, é aquele credor que ele vai chegar, ele vai dar de grito e ele não vai ser ouvido. Cristiane, eu te conheço. Eu sei exatamente o que tu queres falar. Vai. Eu devo dizer isso? Deve, claro. O nosso ouvinte, ele conhece a gente. Então tá. Gente, essa é uma expressão lá das missões. Francine e eu somos missioneiras. Ambas missioneiras. Então, a gente costuma dizer que esse é um credor tosa de porco. Sabe por quê? Muito grito, pouquíssima lã. Exatamente. Então ele vai gritar, mas o grito dele sozinho ele não reverbera. Agora, se ele se organizou de forma anterior, e aí o nosso ponto de falar dessa assessoria, a gente já olhou para clientes nossos e disse o seguinte, sozinho, se nós formos lá negociar com a recuperanda, nós teremos uma porta fechada em nossa cara. Agora, olhando a lista de credores, se você conseguir se reunir ao A, B, C, D, E, F, G, que estão na sua mesma condição, e se vocês sentarem juntos na mesma mesa, vocês vão definir a regra do jogo. E essa análise, ela muda a negociação. Sem dúvida alguma. E só consegue fazer essa análise quem entende do jogo inteiro. Exato. E aí é compreender também o mercado, é conseguir inclusive olhar para o seu próprio cliente, que às vezes tem uma expectativa, eu aceito dar 10% de desconto, ou seja, nada, né? Amigo,
Não é assim, não vai resolver dessa forma. Então, manejar as expectativas, como tu falaste muito bem, tanto de quem está em crise, como quem tem o crédito a receber. Exato. Se não forem manejadas essas expectativas, ninguém vai sair ganhando desta dinâmica. Exato, e é saber, né, Francine, quando tu falas do olhar ao todo, que é justamente a importância da gente conseguir também interpretar os dados contábeis que essa empresa está apresentando. Perfeito. Porque essa empresa, ela vem e diz o seguinte, eu tenho capacidade de caixa só se você me conceder 60% de desconto, quero 60% de deságio aqui. E vê, a gente muitas vezes olha para isso e diz, não, olhando para a sua capacidade de caixa, você consegue muito mais. Exatamente. Você consegue ter uma capacidade financeira aqui, diminuindo sua possibilidade de lucro, de uma outra forma. Então é olhar para isso e dizer por quê? Porque se você estiver reunido com outros credores, ou se você for um credor muito importante para aquela recuperação, é você que vai olhar e dizer, isso não vai passar. E se isso não passar, a consequência é a falência. Outra coisa super importante da gente compreender, por exemplo, a regra geral é que todas as classes têm que votar favorável, né, de forma favorável à aprovação do plano. Não existe uma situação específica lá, que uma classe disse não, mas enfim, em situações bem específicas. Mas em regra, a regra é todas as classes precisam dizer sim. Crédito de micro e pequena empresa, o crédito costuma ser baixo. E o voto da pessoa é um voto por cabeça. Existe todo um mercado de negociações de créditos também, né? De você ir lá e comprar o crédito do fulano. E aí você vai aos poucos se tornando alguém que tem um poder de voz maior nessa Assembleia Geral de Credores. Então ache o seu local de importância. Eu acho que é nessa linha de raciocínio. Se você ficar sentado esperando, isso não vai acontecer. Ache o seu local de importância. Entenda quais são as tuas possibilidades quando tu recebeste aquela cartinha lá no correio. Você tem condições de ficar de fora, de tentar ficar de fora desse processo? Ok. Você não tem condições. Qual é o valor? Ah, é tal. Qual é a classificação do crédito? É tal. Quem são os seus pares? Quem são os seus amigos nessa jogada? De que forma eu me coloco numa posição para tentar negociar num pé de igualdade, né? A maior igualdade possível. Acho que é nessa linha de raciocínio. E se desse lado do credor isso é importante, o empresário, ele também tem que tomar cuidado com essa organização da lista dele. Nós já tivemos casos, né, Francine, que acompanhamos e que não tiveram o melhor desfecho, porque não foram feitas as previsões necessárias no momento de dizer o seguinte, falaste antes do timing, né? Esse é o momento, porque vejam só, no momento que a gente define estrategicamente que do jeito que está não dá mais e nós precisamos tomar uma medida, muitas vezes algumas arestas precisam ser aparadas, obviamente de forma legal. Claro. Mas nesse momento prévio, existe algum tipo de credor que você não pode correr o risco de ter numa recuperação judicial, sob o risco que você corre desse credor, daqui a pouquinho, ser um entrave muito grande nas suas negociações. Existem questões onde, antes de fazer a recuperação judicial, talvez você tenha que repensar e negociar com o credor previamente. Sem dúvida nenhuma, você precisa analisar a situação como um todo. Não dá para brincar de fazer recuperação judicial sendo um empreendedor e o credor não pode brincar ali. Exato. Né? É compreender o contexto geral para se colocar na melhor situação possível, que nesse caso é a menos pior, Exato. Ok? É o que é, não mudamos os fatos, né? Para poder sair daquela circunstância em que você está do jeito que for, mais saudável financeiramente para as partes, né? Exato. E lembrar que negócios envolvem riscos, né? Todos os movimentos envolvendo os ramos mais variados. E aí a gente pode ampliar, falar da indústria, mas falar dos exemplos mais novos que nós temos aí para falar de recuperação judicial, de time de futebol, tudo isso envolve riscos, né? Nós esses dias falávamos, Francine, na questão de time de futebol. É impressionante como saber se você vai conseguir evoluir num campeonato, vai conseguir te colocar em uma perspectiva melhor ou pior, no sentido de
Você vai ter patrocínio ou não vai ter? Eu falava agora aqui do Inter de Santa Maria, né? Que acabou subindo na Série A do Gauchão. Aliás... Que lindo para nossa cidade. E eu não sei se tu viste, Francine, saiu uma notícia nos últimos dias que eles abriram no shopping uma loja. Eu estava lá, inclusive. Ah, tu estiveste lá. Estava lá. Parabenizei o Pedro pela gestão, enfim, né, por essa conquista. Que bacana. Porque, olha só, foi essa subida que permitiu um escalonamento de dimensões de patrocínios e também de incentivos, que fez com que o Inter SM ele já pudesse olhar para o seu negócio a partir de novos vieses. E isso é uma análise de risco. E isso me permite compreender que esses patrocínios e até os subsídios que vão receber, né, das confederações e coisa e tal, eles não entram agora. Para eu entrar bem nesse campeonato, o que eu preciso ter? Dinheiro. Como é que eu vou gerar dinheiro? Chamando a torcida. Vamos lá. Vem comprar a camiseta, vem, enfim. Isso é compreender o time, é não esperar o problema virar, né? Precisa fazer contratação agora, eu preciso ter dinheiro em caixa agora. Então, esse é um ponto importante. E eu sei que o nosso tempo tá encerrando. Nossa senhora, eu nem tinha visto. Nosso tempo tá encerrando. É a mesma questão, assim, a saca de arroz tá 50 e poucos, enfim, reais. Uma tristeza. A tua área só serve para arroz? Dá para diversificar a cultura? Não dá para diversificar a cultura? Vamos compreender aqui para que a gente não fique só esperando uma circunstância em que você não consiga mais plantar. Porque se você não conseguir plantar, aí não tem. Perdeu aquele ciclo. Né? Então, dentro da área rural, ainda mais na área rural em que nós temos realidades que estão muito relacionadas a questões climáticas, que estão muito relacionadas ao próprio ciclo produtivo, né? Não perder o timing da análise para poder verificar se é o caso ou não de uma recuperação judicial, se é o caso ou não de conceder o crédito para quem está numa recuperação ou à beira de ir para uma. Perfeito. Agora, que bom que tu me falaste do tempo, Francine, porque eu realmente não tinha visto. Parece que a gente estava falando há 15 minutos, pelo jeito passou um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Talvez 4 vezes, né? Mas é sempre muito bom que a gente possa ter essas trocas. A gente acaba sendo, muitas vezes, o termo que a gente usa é engolidas, né, pelo nosso cotidiano tão insano entre as nossas atuações na advocacia, na administração judicial e na questão da docência, que a gente às vezes não consegue parar para conversar, e aqui, veja que bacana. É verdade. Conseguimos parar para dar um pouco dessas perspectivas. Então, dizer que foi muito bom estar te ouvindo aqui, que é sempre maravilhoso te ouvir e que eu realmente não vi esse tempo passar. Para mim é uma satisfação, é um orgulho enorme poder sentar contigo e conversar contigo. Tu sabes que eu sou tua fã total. E sempre muito bom também poder dividir as angústias, né? Porque a nossa atividade é uma atividade que tem muito disso. Perfeito. Então, se vocês precisarem desse auxílio especializado, vocês sabem, né? Feversani Pauli Santos Advocacia para Negócios, nós acabamos tendo uma especialidade extremamente voltada para o ramo das empresas, desde o seu nascimento até essas questões que envolvem a insolvência. Nós temos lá o nosso site, www.fpsaj.com.br, e o nosso telefone é também o WhatsApp, 55 30 26 1009. Contem conosco e obrigada pela companhia nesse episódio. Obrigada, pessoal.